nosso que estás nos céus, em nome de Jesus invocamos o Teu Espírito Santo, para que estejas presente entre o Teu povo que neste instante está na Tua casa de oração, para Te prestar culto, louvor e adoração. Em nome de Jesus, aceita cada um de nós como uma oferta viva, demonstrando o nosso amor que temos por Ti, derramando sobre nós a Tua graça e a Tua paz. Amém. Bom dia, irmãos. Gostaria de dar a todos as boas-vindas em nome da Igreja do Funchal e convidar-vos agora a entoarmos as estrofes do hino número 14, Jubilosos Te Adoramos. Convido agora a todos os presentes para que nos possamos ajoelhar e possamos fazer uma prece ao nosso Deus. Santo e bom Pai do céu, neste momento, Senhor, em que estamos a iniciar este culto que queremos dedicar a Ti, Senhor, nós queremos, Santo Pai, suplicar a presença do Teu Espírito no nosso meio, sobretudo em cada coração daqueles que aqui estão, Senhor. Que possas também, Senhor, tocar o coração de todos aqueles que nos estão a acompanhar através da internet também, neste momento, para que o Teu Espírito, falando a cada um de nós, nos possa realmente ajudar a integrar, a interiorizar a mensagem que vai ser apresentada a cada um de nós esta manhã, Senhor. Que o Teu Espírito possa estar sobre o pregador, que o Teu Espírito possa estar com cada um de nós nos momentos em que, em louvor, somos chamados a participar neste culto solene. É o que Te suplicamos e agradecemos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Gostaria agora de convidar a todos a devolvermos um pouco das muitas bênçãos que Deus nos dá através dos nossos dízimos e ofertas.
fazer pelo menos o... A Lúcia e o Mário olhavam pela janela da oficina de Eli os restantes habitantes da sua aldeia. Todos eram feitos de madeira. Mas havia novidades, pois a maioria estava numa fila lá embaixo. Ei, tanta gente! Disse o Mário. Não consigo entender porque é que alguém desejaria pintar o seu nariz de verde, disse a Lúcia. Eles pintam porque gostam todos de fazer o mesmo, disse Eli. O Mário não compreendeu e então perguntou. O que é que queres dizer com isso, Eli? Todos se querem parecer uns com os outros. Às vezes usam chapéus quadrados, outras vezes usam sapatos bicudos. No ano passado a moda era ter orelhas amarelas. Agora a moda é pintar o nariz de verde. Todos agora querem ter o nariz verde. Eli, o nariz verde faz com que eles fiquem mais inteligentes? Não. O nariz verde faz-os ser mais fortes? Também não. Então o que é que o nariz verde faz? Ora, fá-los ficar com o nariz mais verde. Eli olhou pela janela e, ao ver a longa fila, disse: Eles pensam que serão mais felizes se forem todos iguais uns aos outros. Mas eu criei-os diferentes de propósito. Uns com sardas, outros com olhos claros, olhos escuros, narizes grandes, pele morena. Tudo isto foi da minha autoria. E agora todos querem ficar iguais. Eu não. Eu estou feliz por ser do modo como tu me fizeste. Eu também. Eu não preciso de um nariz verde para me sentir especial. Mas sabem, eu gostava de ver de perto o nariz verde. Vamos lá, Lúcia? Eli sorriu enquanto os dois se levantavam para sair e disse: Meninos, lembrem-se. Lembrem-se de que eu vos fiz diferentes de propósito. A Lúcia e o Mário passavam pela multidão e observavam os narizes à medida que eles iam saindo da loja de pintura. De perto, os narizes ainda pareciam mais verdes. Era a última novidade. Ninguém queria ficar de fora. Ninguém queria ter um nariz comum. O senhor que tinha inventado esta moda era muito respeitado na aldeia. Era o senhor António na Moda. Todos o conheciam. Ele era o dono da loja de pinturas de nariz. Ele também tinha sido o autor das modas que tinham aparecido antes daquela. As orelhas amarelas, os chapéus quadrados. Era um especialista em inventar novidades. E era ele quem decidia quem devia estar na moda. Mas quem é que fez dele o ditador da moda? Ninguém tinha resposta para esta pergunta. Eles também repararam que quem saía da loja com o nariz recém-pintado não parava para conversar e andava sempre com o nariz empinado. Afinal, como é que os outros iam ver a nova cor do nariz se ele não estivesse bem para cima? Só que andar com o nariz empinado era perigoso, pois às vezes raspavam o nariz nas portas, batiam uns contra os outros e, volta e meia, lá era preciso vir a correr fazer a manutenção, porque a pintura ficava arranhada e a cor natural aparecia por baixo. Passado uns dias, o Mário, ao passear na rua, encontrou a Maggie, uma amiguinha de quem ele gostava muito. Ela comentou que ele devia ficar muito bonito de nariz verde e perguntou-lhe: por que ainda não pintaste o nariz? É fixe, já todos pintaram. Quando o Mário chegou a casa nesse dia, foi-se ver ao espelho e disse: Bom, realmente nunca me tinha apercebido, mas o meu nariz parece pálido. No dia seguinte, ele comentou com os seus amigos o que pensava fazer. Eles nem queriam acreditar no que estavam a ouvir. Vais-te sujeitar a isso?
Dizem que a tinta faz o nariz arder e que tem um cheiro horrível. Houve casos em que o pincel ficou agarrado aos olhos. E sabes uma coisa? A tinta depois só sai com lixa. Oh, calem-se, não quero saber disso. Quero é estar na moda. Quero que saibam que eu tenho classe, que sou o máximo. E para mais, estou farto de ser gozado na rua, não quero ter um nariz comum. Eles decidiram que iam todos pintar o nariz naquele mesmo dia. E depois lá foram a ensaiar a maneira de que tinham de andar com o nariz verde. Ou seja, tinham que andar muito direitos e com o nariz muito para cima. Nem olhavam para o lado ou para baixo, porque estavam muito preocupados em mostrar o seu novo nariz. Era uma sensação incrível estar na moda. E por algum tempo eles realmente andaram na moda. Iam dar retoques, envernizavam, compravam guarda-narizes para os dias de chuva. O Mário já não conseguia compreender como é que ainda existiam aqueles que não queriam pintar o nariz. Achava-os tão... Tão quê? Disse a Lúcia, que passou por ele naquela altura. Ah, Lúcia, estavas aí e nem me apercebi. Já há muito tempo que não te via. Pois, é normal que não me vejas. Ultimamente só sabes olhar para ti próprio. O Mário ficou muito triste com o que ouviu. Mas o que ainda o aborreceu mais foi ver que o nariz dele tinha passado de moda e que agora andavam todos com o nariz vermelho. Ele e os seus amigos tinham ficado fora. Então, lá foram a correr para se pôr na fila e pintarem o nariz de novo. Não lhe apetecia ter que pintar e mudar de cor, mas lá tinha que ser. Só que passado uns dias, a moda já era ter o nariz azul. Oh não, outra vez pintar o nariz? Depois ficou na moda a cor-de-rosa e depois o amarelo e depois o laranja. E eles tinham chegado a um ponto em que tinham tantas camadas de tinta no nariz que já nem se lembravam realmente qual era a sua cor natural. Oh, esta tem que ser a última cor. Disseram eles no dia em que pintaram o nariz de cor de laranja. Mas estavam errados. Estou farto disto. Comentou um deles, ao ver que agora a moda era andar de nariz roxo. Eu queria o meu nariz original de volta. Eu devia ter dado ouvidos ao Eli. Será que ele ainda nos pode ajudar? Por que é que não lhe perguntam? Ele tem perguntado por vocês todos os dias, disse a Lúcia. Achas que ele está chateado connosco? Está triste. Chateado... Não está. Então, resolveram os três ir à casa de Eli, que era lá no cimo da colina. Quando chegaram ao topo da colina, Eli saiu da sua oficina e foi ao encontro deles no jardim. E examinou o nariz de cada um e disse: Então, meninos, estavam a tentar fazer parte do clube dos famosos, não era? Então, conseguiram? Mais ou menos. Quando estávamos quase a conseguir, alguém mudava as regras. Eu até fiquei com um torcicolo, tanto empinar o nariz. Sabes, isso aconteceu-te porque não foste criado para andar dessa forma. Oh, queremos voltar a ser como éramos, Eli. Fico muito feliz por ouvir isso. E ainda podemos ser como éramos? É claro que podem. Sempre vos ajudarei a serem as pessoas ideais para que vos criei. De seguida, ele colocou a sua mão no bolso, tirou uma lixa e preveniu: Mas sabem, isto vai demorar um pouco. Então, o Mário e os seus amigos seguiram o seu criador até a oficina e aí passaram o resto do dia a tirar a tinta. Doeu ao passar a lixa, mas valeu a pena tornar a ser como Eli sempre tinha desejado que eles fossem.
E bom, esta história que serviu para pequeninos e graúdos serve perfeitamente para introduzir o momento especial que vamos viver agora. Eu vou chamar a Daisy, o Joel e o Duarte. Para a larga maioria dos que aqui estão, é a primeira vez que vão ver o membro mais pequenino desta família, certo? É o Duarte. E não é novidade nenhuma se eu disser ao papai e à mamã e a todos os que aqui estão que o Duarte é diferente de todos os outros. É um bebê único, criado por Deus, mas que tem uma semelhança muito importante, e é ela que eu quero realçar esta manhã antes de orarmos, porque o Joel e a Daisy vêm apresentar o seu filho diante de Deus, trazem-no à presença do Deus Criador. E eu queria apenas lembrar-vos disto. Quando Jesus tinha 8 dias de idade, um bocadinho ainda mais pequeno que o Duarte, foi levado pelos seus pais ao templo, e um sacerdote, um homem muito especial, esperava exatamente ver um dia aquele bebé, em particular. E quando lhe pegou nas mãos, disse para Deus que agora podia descansar em paz, porque já tinha visto a salvação. Quer dizer que com 8 dias de idade, Jesus Cristo já era a salvação. Eu gostava de vos dizer, Joel e Daisy, que hoje, com pouco mais de um mês, o Duarte é hoje mais parecido com Jesus do que algum dia será. Nele tudo é pureza, perfeição, santidade mesmo. E em Jesus é o que nós vemos: pureza, santidade e perfeição. Eu hoje vou orar de uma maneira especial. O que eu vou pedir a Deus que faça por vocês como pais é que o ajudem por o maior tempo possível a manter essa semelhança, a ser parecido com Jesus. Eu vou pedir à Assembleia que se coloque de pé, enquanto aqui à frente, de joelhos, pediremos a bênção de Deus para esta família. Santo e bom Deus, na Tua presença, Pai, somos todos tão pequenos, porque Tu és grande, és santo, perfeito, és justo em todos os Teus desígnios, e esta manhã, Pai, abeiramo-nos de Ti, porque reconhecemos que precisamos de ser como Tu. À Tua presença trazemos o Duarte, Teu filho, a quem criaste com as Tuas mãos, segundo a Tua boa vontade. E a minha súplica, Pai, é que abençoes esta criança, que o faças crescer em graça e sabedoria, e que abençoes os seus pais, o Joel e a Daisy, de uma maneira tão especial. Que tenham a sabedoria para o fazer crescer semelhante a Jesus. Dá-lhes o Teu Espírito Santo a cada dia. Dá-lhes sabedoria, dá-lhes ponderação, dá-lhes equilíbrio, dá-lhes coragem também nos momentos mais difíceis, para que ajudem este menino, Teu filho, e seu filho também, a ser um homem que encha de orgulho os céus e a terra. Te rogamos estas graças em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ele tem a sua personalidade muito própria, hein? Já todos vimos. É assim, é um grande homem. Vamos pedir à Marta que cante uma canção de embalar para ver se o acalma. E fica uma mensagem para todos nós.
sobre ti, bebê querido, Jesus. Bem, Pastor Carvalho, pastor desta igreja, vai agora deixar convosco o certificado como memória deste dia e da igreja que vos acolheu também neste momento. Muito bem, que o Senhor vos abençoe e que abençoe todos os meninos e famílias desta igreja. Como puderam constatar, hoje é realmente um sábado especial. É um sábado que tem fortes motivos para estarmos alegres. Cada criança que nasce é mais um sinal de Deus de que continua a apostar na raça humana, de que a sua igreja, o seu povo, continua a ter futuro. Eu quero aproveitar já também para dar as boas-vindas a todos aqueles que vêm de mais longe. Tenho aqui algumas irmãs que vêm de Castelo Branco, não é? Muito bem-vindas aqui ao Funchal. Que o Senhor possa continuar convosco. E quero também dar as boas-vindas em especial à pastora Paula Amorim. Eu não vou dizer Irene Paula porque faz lembrar, a mãe dela mandava zangada com ela, que dizia Irene Paula. E o pastor António Amorim, que é o esposo da pastora Paula Amorim. Eles estão connosco ao serviço do Departamento de Famílias da nossa União e estão para apresentar um programa sobre o culto familiar. O culto familiar é realmente algo que o Senhor designou ao seu povo e é importante para o crescimento espiritual de cada um de nós e, portanto, eu peço a vossa atenção para aquilo que o pastor Amorim nos vai apresentar da parte do Senhor. Ainda a reforçar a ideia de que hoje à tarde, creio que já foi anunciado há pouco, hoje à tarde às 3h30, às 15h30, vai ter lugar a segunda sessão sobre o culto familiar. É a continuação do programa de ontem, mas com uma temática de alguma forma independente, portanto, se não puderam estar ontem, hoje ainda estão a tempo de aproveitar. E amanhã, às 19h, teremos, portanto, a última sessão deste programa sobre o culto familiar. Portanto, a nossa melhor atenção, por favor, então, para a mensagem que o pastor António Amorim tem para nos apresentar. Obrigado. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Malaquias. Malaquias 4, 5 e 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estimadas irmãs, estimados irmãos, amigos e amigas, um feliz dia de sábado para todos vós, com a graça de nosso Deus, a sua presença e a sua paz. Para a minha esposa e para mim é uma grande alegria estar convosco esta manhã. Quando eu olho para vós, o que é que eu vejo? Em primeiro lugar, vejo pessoas bonitas, mas acima de tudo, vejo aqueles que foram chamados por Deus para lhe pertencerem, para serem os seus discípulos. E segundo a Bíblia, como nos é dito, aqueles que são chamados santos porque estão a ser santificados por Jesus. Vejo também uma parte da minha família de fé, os meus irmãos, as minhas irmãs, e eu agradeço a Deus. Minha família está mais rica porque eu conheço-vos agora a vós, pelo menos as caras, e alguns têm a oportunidade de conhecer mais pessoalmente. E assim também estou mais rico, visto que tenho um maior conhecimento da minha família de fé. E também vejo aqueles por quem Jesus morreu, que aceitaram o seu sacrifício e que estão prontos para receber Jesus. É verdade, vejo aqueles que estão prontos para receber Jesus. Aqueles que têm esta suprema esperança na sua vida e que todos os dias, na sua relação com Deus, estão-se a preparar e estão já prontos para receber Jesus. Esta é pelo menos a minha fé.
com a dedicação ou apresentação do Duarte, em primeiro lugar a Deus e também à Igreja, com essa dedicação também os seus pais são dedicados ao Senhor. Porque o Duarte, ele vai viver em primeiro lugar as influências, os cuidados que vão ser transmitidos pelos seus pais. Os seus pais vão ser importantes para transmitir valores, para ajudá-lo com os bons hábitos, na aquisição dos bons hábitos, para que o seu caráter seja formado como o Senhor quer. E é claro, com a influência dos pais, também a Igreja também é dedicada ao Senhor, porque à medida que o Duarte vai crescer, como os meninos que aqui estão, ele vai olhar para os mais velhos, os irmãos mais velhos de fé, e vai aprender com eles, vai receber deles influência, vai receber de vós como Igreja influência, que vão ajudar a formar o seu caráter. E nós sabemos que a única coisa que vamos levar desta terra para o céu, o que é que será? O que é que será? O nosso caráter. Sim, prezado irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, o caráter que nós temos aqui neste momento é o caráter que vamos levar para o céu, não será outro. Se nós vemos neste momento que o nosso caráter ainda não está ajustado segundo o caráter de Cristo, então, graças a Deus, ainda temos tempo, o tempo da graça de Deus, do seu Espírito, e oramos para que o Senhor nos ajude a mudar o nosso caráter, para que ele esteja pronto para a eternidade. Porque não é na vinda de Jesus Cristo que vamos receber outro caráter. Por isso, a importância da educação, tanto das crianças, como das famílias, e como de cada um de nós, todos os dias, até ao nosso encontro com Jesus, seja pela morte, pelo final do tempo da graça ou pela vinda de Jesus Cristo. Convido-vos a abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6, onde a inspiração divina nos diz por que razão nós fomos chamados em primeiro lugar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6. Enquanto procuramos, quero agradecer ao pastor António Carvalho por nos ter convidado a estar aqui. Transmito saudações da pastora Hortelinda Gal, responsável na União do Departamento da Família, pedindo também as vossas orações, visto que dentro de 2 semanas a pastora Hortelinda Gal será submetida a uma operação cirúrgica e todos nós estamos a orar para que o Senhor esteja com ela. Também quero saudar o meu estimado colega Pedro Esteves. No próximo sábado irá começar uma campanha de evangelismo numa pequenina igreja que só está com 6 membros neste momento, e eu peço também para vocês orarem por ele. Quando ele terminar essa campanha de evangelismo, irá começar uma outra na igreja de Viseu, se bem me recordo. Orem por ele, pela sua família, e também quero saudar a minha querida esposa e agradecer por ela me acompanhar, e agradecer acima de tudo a bênção da namorada eterna que ele me deu, a minha esposa, da nossa família, e também do ministério que ele nos oferece a 2 para anunciarmos a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6. Perdão, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus chamou-nos. Segundo este texto, o apóstolo Paulo chamou-nos em primeiro lugar para quê? Podem dizer. Chamou-nos para comunhão. Comunhão, uma palavra composta com quer dizer juntamente, união, formando um. Deus chamou-nos para comunhão, para estarmos juntos, para formarmos um com Cristo. Comunhão, unidade. Esta era a preocupação de Jesus quando, na sua oração pastoral, e lemos em João capítulo 14, versículo 21 a 24, quando, antes da sua morte, preocupado com a sua igreja, com os seus discípulos que estavam perante ele naquele tempo, mas com os seus discípulos de todas as épocas, nós próprios hoje, que acreditamos em Jesus pela palavra dos apóstolos e dos profetas, e Jesus orava, João capítulo 17, versículo 21 a 24, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orava por esta comunhão, por esta unidade da igreja, que é composta por famílias e, portanto, unidade das famílias entre elas,
Unidade dos crentes com Deus através de Jesus, porque não pode haver verdadeira unidade cristã sem unidade dos Cristo. Esta era a preocupação de Jesus. Oro para que eles sejam um. Como tu és um em mim, que eles sejam um em nós. Versículo 23. Eu neles, dizia Jesus, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Esta é a oração de Jesus ainda hoje. Esta é a oração que Jesus está a fazer neste momento a seu Pai, para que eles sejam um. Fomos chamados para uma unidade individual, cada um de nós com Cristo, uma comunhão com Cristo. Fomos chamados para uma unidade na família. Fomos chamados para uma unidade na igreja. A família é o círculo social onde passamos mais tempo e dedicamos maiores energias ao desenvolvimento do nosso caráter e no desenvolvimento também dos nossos relacionamentos. É por essa razão que a Sra. White diz no livro A Ciência do Bom Viver, página 349, que a restauração e o erguimento da humanidade começam, sabem aonde? No lar. Eu vou ler o que ela nos diz. A restauração e o reerguimento da humanidade começam no lar. A obra dos pais é a base de toda a obra. A sociedade compõe-se de famílias e é o que a façam os chefes de família. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Como pastor e para os pastores que aqui estão, o nosso maior desejo no nosso ministério é ver uma igreja viva, uma igreja zelosa, uma igreja forte, uma igreja consagrada a Deus, uma igreja unida a Jesus Cristo e através de Cristo, uma igreja unida. Pois bem, a Sra. White diz que este êxito da igreja depende das influências domésticas. Este êxito da igreja de Cristo nesta terra, este êxito da igreja de Jesus, a igreja que Ele tem no Funchal, este êxito da igreja depende das influências das famílias. Depende da influência de cada uma das vossas famílias. Por isso, prezados irmãos e irmãs, em primeiro lugar, tendo consciência da importância de cada uma das vossas famílias para Deus, para a sua igreja, eu oro suplicando o Espírito Santo para que abençoe cada um de vós e as vossas famílias e vos ajude na vossa caminhada cristã. Desde a criação de Adão e Eva, que o Filho de Deus tinha especial alegria, diariamente, de se encontrar com os seus queridos e passear no jardim, na sua casa, para falar com os seus queridos, com Adão e Eva, a primeira família criada por Deus. Até que o pecado trouxe separação, desordem e confusão. E quando Jesus veio, como vinha todos os dias, para passear com a sua querida família, Adão e Eva esconderam-se, estavam com medo. E a partir daí deixaram de ter tempo para diariamente se encontrarem com Deus. E esta é a nossa realidade hoje. Mas Jesus tem um especial interesse ainda hoje, todos os dias, de entrar nas nossas casas. Ele tem especial alegria quando nós todos os dias temos um momento na nossa casa, no nosso lar, para em família orarmos, pedindo a bênção de Deus uns pelos outros, para louvarmos o seu nome, para estudarmos a sua palavra. E prezados irmãos e irmãs, neste instante, eu lembro-me em primeiro lugar dos meus filhos que ficaram no continente. Meu filho tem 18 anos, nossa filha de 12 anos, orando para que o Senhor esteja com eles e os ajude neste período em que estamos separados. Mas lembro também das nossas apreensões, da minha esposa e minha, como pais, quando o nosso filho mais velho começou a namorar, quando ele é confrontado com as decisões para os seus estudos, que vão influenciar o seu trabalho. Quando lembro-me do meu pai, que é um ateu ferrenho, um grande lutador contra Deus, contra a Bíblia, contra a Igreja, e oro pela sua salvação, porque eu quero um dia ver no céu. Eu lembro-me, em primeiro lugar, que a família é preciosa aos olhos de Deus. E lembro-me de uma citação da Mensageira do Senhor, no livro Orientação da Criança, página 519, onde ela nos diz o que eu vou passar a ler. Tenham em mente os membros de cada família que estão intimamente ligados aos céus. O Senhor
tem especial interesse nas famílias dos seus filhos aqui. Os anjos oferecem um fragrante incenso pelos santos que oram. Então, em cada família, ascendam ao céu orações tanto de manhã como na hora fresca do pôr do sol, apresentando diante de Deus os méritos do Salvador. De manhã e à tarde, o universo celestial toma nota de cada família que ora. Eu louvo a Deus e presto-lhe louvor e culto e adoração neste momento, porque a inspiração de Deus me diz que a minha família, como a família de cada um de vós, está intimamente ligada ao céu. Graças a Deus por isso. Aqui está a minha esperança, o meu conforto. Os meus filhos, mesmo que eles tomem decisões erradas, eles vão sofrer e eu vou sofrer com eles. Eu oro para que isso não aconteça. Eu oro para que eles se lembrem dos ensinos que eles receberam. Mas, prezados irmãos, Jesus morreu por ele. Ele é filho, antes de ser meu filho, é filho do Pai do céu, filho de Deus em primeiro lugar. E o Senhor tem um especial interesse pela minha família. Então, nessa certeza, eu encontro conforto, ânimo e coragem. E eu peço que o Espírito Santo vos ajude, porque eu sei que cada um de vós, como eu, também temos as nossas apreensões familiares, os nossos problemas familiares. Mas, graças a Deus, a minha família, a vossa família, porque sois crentes, porque sois chamados por Deus para a comunhão, a vossa família está ligada ao céu. E o Senhor tem um especial interesse pela vossa família. O Senhor tem um especial interesse pela minha família. Eu sinto conforto, sinto ânimo e fé perante os desafios da minha família e os desafios da igreja composta por várias famílias. E também, prezados irmãos e irmãs, de manhã e à tarde o universo celestial toma nota de cada família que ora. Quando eu me reúno com a minha esposa para orar, com os nossos filhos para orar, estão ali 2 ou 3 em nome de Jesus e Jesus está ali no meio deles, porque esta é a sua promessa. E eu preciso dessa presença de Jesus todos os dias. Eu preciso de ter a certeza que Jesus está presente na minha casa. E eu quero todos os dias convidá-lo para a minha casa. Faço pelas minhas orações pessoais, pelas minhas orações em família, pelos nossos momentos de estudo da Bíblia em família, pelos nossos momentos de louvor em família, para trazer Jesus para a minha casa, porque eu preciso dele, eu preciso da sua presença, da sua bênção. E cada vez que eu o convido pelo meu culto pessoal ou pelo meu culto familiar, Jesus está ali em minha casa e eu sei que ele está feliz. E eu quero que pela influência dos anjos, a atmosfera do céu continue ao longo do dia em minha casa. Aqui está a essência primeira do culto familiar como encontro com Deus. O universo celestial toma nota, porque Jesus está presente, porque os anjos são enviados para estar ali naquele momento de encontro com Deus. Por isso eu sinto alegria e sinto motivação para fazer o esforço necessário para todos os dias consagrar um pouco de tempo para reunir a minha esposa, os nossos filhos, à volta da palavra de Deus e invocarmos a presença de Jesus no nosso lar, no seio da nossa família. Este ano é um ano onde, como igreja, damos uma grande ênfase ao reavivamento e à reforma pessoal, familiar e de igreja. Lembro-me quando o pastor Ted Wilson foi nomeado como presidente da Conferência Geral e eu tive o privilégio de estar presente como delegado da nossa União. Na sua primeira pregação, o pastor Ted Wilson, ele dirigindo-se a todos os legados e, portanto, à Igreja Adventista Mundial, ele dizia: prezados irmãos, nós temos a certeza plena que Jesus está às portas, que muito em breve Ele vai chegar. Mais do que nunca, nós estamos perto da vinda de Jesus Cristo. Então, mais do que nunca, nós precisamos de estar prontos para o receber. Por isso, quando eu vos dirigi a palavra em primeiro lugar, eu não disse: vós sois o povo que está-se a preparar para o encontro com Jesus. Vós sois o povo que já estáis prontos para o encontro com Jesus. Assim deverá ser. Se eu ainda me estou a preparar, eu devo ter a consciência que eu tenho pouco tempo para o fazer e preciso me agarrar cada vez mais a Jesus para que Ele me ajude a estar pronto hoje, não amanhã, não daqui a uns anos, porque amanhã poderei não estar cá. Mas hoje eu preciso estar pronto. E para isso é necessário um reavivamento na minha vida e uma reforma na minha vida.
E o pastor Ted Wilson dizia então, dirigindo-se à Igreja Mundial, vamos tomar o compromisso aqui, vamos para os nossos campos, vamos para as nossas igrejas e vamos transmitir à Igreja a necessidade urgente de um reavivamento e de uma reforma. Prezados irmãos, não são apenas palavras. Esta é a nossa maior necessidade. Esta deve ser a nossa prioridade. Esta deve ser o nosso grande objetivo. Comunhão com Cristo, porque afinal de contas o que é salvação é Jesus. Quem tem o Filho tem a vida, diz João. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Eu posso conhecer a verdade certa da palavra de Deus e seguir as doutrinas que são as doutrinas de Deus. Eu posso pertencer à igreja certa, à igreja de Deus, a igreja adventista do sétimo dia. Eu posso até ser um pastor que prega a verdade na igreja da verdade, mas se eu não estiver verdadeiramente em comunhão com Jesus Cristo, eu estou perdido. Conhecendo a verdade, na igreja da verdade, anunciando a verdade, mas sem comunhão, sem ligação diária com Jesus Cristo, eu estou perdido. Porque Jesus é salvação. A ligação com Jesus Cristo é a salvação. Se eu estiver ligado a Jesus Cristo, mesmo que eu morra, eu ressuscitarei. Se eu estiver ligado a Jesus Cristo, diariamente, com o meu caráter imbuído pela presença de Jesus Cristo, eu terei a vida eterna. Eu tenho a salvação. A Sra. White diz, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as necessidades. Buscá-la deve ser a nossa primeira ocupação. Só podemos esperar um reavivamento em resposta, sabem a quê? Em resposta à oração. Nós queremos um reavivamento na igreja. Só haverá reavivamento na igreja pela oração. Só haverá reavivamento na igreja se algum crente e mais outro crente que compõe a igreja, em oração, buscar a ajuda de Deus, do seu Espírito, para abrir os olhos para a sua necessidade, para se unir a Jesus Cristo e para permitir que o Espírito Santo inspire reformas verdadeiras no caráter, na forma de ser. Só haverá reavivamento na igreja se houver reavivamento individual. E havendo reavivamento individual, haverá reavivamento nas famílias. Só haverá reavivamento na igreja se houver reavivamento nas famílias de Cristo. E com o reavivamento nas famílias de Cristo, como consequência do reavivamento e da reforma pessoais, então haverá reavivamento e reforma na igreja. Quando nós meditamos sobre os sinais que anunciam a breve vinda de Jesus Cristo, que estão cumpridos, as catástrofes, os tremores de terra, as guerras, os rumores de guerras, os falsos profetas, esquecemos-nos de um sinal importante. E não podemos esquecer-nos desse sinal. E esse sinal nós ouvimos na leitura de Malaquias capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Antes que venha Jesus Cristo no seu dia grande e terrível. No dia do juízo final desta terra. Um sinal. O profeta Elias. Antes da vinda de Jesus Cristo. Com que missão? Versículo 6. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Estamos a falar daqui da restauração dos relacionamentos espirituais da família. Este é um sinal antes da vinda de Jesus Cristo, porque está expresso na palavra de Deus como um sinal. Antes que Jesus venha, vou enviar Elias como mensageiro no seu poder, que é o poder de Deus pela obra de Elias, pela mensagem que é a mensagem de Elias, para restaurar os relacionamentos da família, relacionamentos espirituais com Cristo,
para preparar a família para o encontro com Jesus. Um trabalho de reavivamento espiritual na família. Mas por que Elias? Eu não tenho tempo e agradeço a vossa paciência pelo tempo complementar que me estás dando. Hoje o nosso programa de igreja está bastante preenchido, mas é vontade de Deus que assim seja. Não tenho tempo para resumir a história de Elias, mas pela palavra de Deus encontro um versículo que mostra porque Elias foi importante. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30. O nome Elias quer dizer Jeová é o meu Deus. Elias foi um restaurador, um reformador. Em tempos em que a nação de Israel e de Judá estava envolta em idolatria, a igreja estava confusa com práticas idólatras. Capítulo 18 de 1 de Reis, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E o que é que fez Elias? Alguém poderá ler em voz alta na sua Bíblia? O que é que ele fez? Muito obrigado, irmão. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar do Senhor representa o culto ao Deus verdadeiro. Ele estava derribado. Ele estava por terra. Ele tinha sido esquecido na sua essência. Ele estava misturado com práticas idólatras. Estava adulterado. O culto verdadeiro a Deus estava destruído. E Elias foi escolhido pelo Senhor para restaurar o culto verdadeiro a Jeová. E, prezados irmãos e irmãs, é-nos dito que antes que Jesus venha, Elias, o que significa a sua mensagem no seu poder, irá operar a mesma tarefa nas famílias, orando pela sua salvação, unindo-as a Deus, restabelecendo o culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus. No Novo Testamento, Lucas capítulo 1, versículo 17, é-nos dito que antes do início do ministério de Jesus nesta terra, João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 7, João Batista, ele cumpriu a sua missão no espírito e no poder de Elias, para preparar as famílias para o primeiro encontro com Jesus na sua primeira vinda. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, a habitar para o Senhor, a habilitar para o Senhor um povo preparado. Quando Jesus veio na sua primeira vinda, João Batista foi o segundo Elias. Ele avançou, ele exerceu o seu ministério no poder e no espírito de Elias, no seio das famílias, para uma reconstrução espiritual das famílias, para preparar as famílias para o encontro com Jesus Cristo. Mas na história de Deus há um terceiro Elias. Os mais antigos da igreja lembram-se, antigamente eu quando era criança ouvia falar e lembro-me do terceiro Elias. Os mais velhos provavelmente sabem quem é o terceiro Elias. E digam-me então, digam à igreja, quem é o terceiro Elias? Amém, meu irmão. É o povo adventista. Somos nós. Sou eu e cada um de vós. A irmã White diz isso no livro de Testemunhos, volume 3, página 61. João Batista saiu no espírito e no poder de Elias, a fim de preparar o caminho do Senhor e converter as pessoas à prudência dos justos. Ele era um representante dos que vivem nos últimos dias, a quem Deus tem confiado sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de ser preparado o caminho para a segunda vinda de Jesus. Cada um de vós é um Elias. Cada um de vós foi escolhido por Deus para restaurar o altar do culto verdadeiro a Jeová. Por isso estamos aqui como igreja. Cada um de nós tem uma missão, uma responsabilidade de ser veículo do Espírito de Deus para uma reforma na nossa família, uma reforma espiritual.
para restaurar os laços espirituais na nossa família, para prepará-la para o encontro com o Senhor. No tempo de Elias, o altar estava derribado. Prezados irmãos, como é que está o altar de Jeová na nossa casa? Sim, porque nós não prestamos um culto verdadeiro a Deus apenas quando estamos aqui. E se nós esquecemos isso, nós teremos a aparência da piedade, mas não teremos o poder da piedade. E a palavra de Deus diz: afastai-vos desses que têm aparência da piedade, mas não têm o poder da comunhão com Deus. Se eu me esqueço que o culto a Jeová deve ser, em primeiro lugar, vivido na minha casa, porque é lá onde eu vivo o meu dia a dia, para que eu viver o culto a Jeová na minha casa, quando eu venho à igreja, possa vir na comunhão forte com Jesus, para me encontrar com Jesus, para partilhar essa paz, essa graça de Jesus com os meus irmãos e irmãs, a minha igreja. Então, quando eu venho à igreja, eu venho vazio. E digo-vos, prezados irmãos e irmãs, se eu venho já à igreja vazio, sem comunhão com Deus, quando eu sair ainda saio mais vazio. Porque quando eu entrei, não entrei em comunhão com Jesus Cristo. Então os pensamentos que passaram pela minha mente não foram pensamentos santificados pela presença de Jesus Cristo. Eu vou ainda mais vazio, porque eu esperava ir mais cheio. Mas, prezados irmãos, é em minha casa. É em minha casa que o culto a Jeová deve ser uma realidade. É em minha casa que eu devo diariamente estar a buscar a presença do Espírito de Deus na minha vida. Nos meus afazeres, nas minhas decisões, nos meus trabalhos, nas minhas sessões e, inclusivamente, nos meus problemas. Como é que está o altar do culto a Jeová na tua casa, meu irmão, minha irmã? O altar dos momentos de comunhão com Deus, de oração, de louvor, de estudo da palavra de Deus, que depois vão repercutir-se nos nossos comportamentos, em primeiro lugar, na nossa casa. Será que o altar do culto de Jeová em minha casa está também derribado? Será que no seu lugar se erigiu um outro altar de culto idólatra que lhe tira o espaço e o tempo? Se neste instante eu tenho consciência que na minha casa, de alguma maneira, o altar de culto a Jeová está derribado ou está esquecido, então, graças a Deus, hoje ainda tenho tempo da graça de Deus para restaurar esse culto doméstico de louvor, de oração, de meditação, de encontro com Deus. Cada um de nós é chamado Elias, restaurador do culto a Jeová, restaurador dos seus altares quebrados. Somos Elias, preparadores da nossa família e da igreja para o encontro com o Senhor. É verdade que vivemos tempos de crise, mas não nos espanta, porque são os tempos do fim. Satanás tem grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. É verdade, e cada vez mais a crise financeira e económica é grande, a crise de valores, inclusivamente as crises das famílias. Infelizmente, por vezes, as crises da igreja também. Elas são uma realidade, elas são grandes. Mas graças a Deus, eu não estou sozinho nas minhas crises. Graças a Deus a minha família não está sozinha. Graças a Deus a minha igreja não está sozinha. Porque eu, a minha família, a minha igreja pertence a Jesus Cristo, que é o seu Senhor. Por isso eu encontro conforto, ânimo e coragem, que quero transmitir-vos esta manhã em nome de Deus. Sejam quais forem os vossos problemas pessoais, familiares e de igreja, Jesus está convosco. Abracem-no pela fé. Tenham a certeza que Ele vos ama e ama a vossa família. Busquem diariamente a sua presença, o seu conforto. É por isso que falamos de culto familiar, como uma forma também de reforma espiritual nas nossas vidas. Não como um ritual como outros rituais, mas como um instrumento que nos vai ajudar individualmente a ter também o nosso momento privado de estudo da palavra de Deus, de oração, para depois reunirmos em família e termos os nossos momentos familiares de encontro com Deus. Quando este ano o mote da União está centrado e a ênfase está centrada no consolidar dos relacionamentos,
consolidar os relacionamentos familiares à volta de Jesus Cristo, consolidar os relacionamentos entre os irmãos e irmãs da igreja, consolidar os relacionamentos com Deus. Nós necessitamos sentir esta grande dependência de comunhão com Deus e usar todos os meios que estão ao nosso alcance. As reuniões de oração da igreja, eu fiquei contente o pastor dizer-me que numa reunião de oração estão 40 pessoas. Louvo o nome de Deus, porque conheço algumas igrejas com o tamanho desta igreja, onde está muito menos do que isso. Mas, prezados irmãos, continuai a assistir às reuniões da igreja, cada vez mais, a igreja reunida em oração. Ora ao Senhor para que Ele motive cada vez mais famílias também a terem os seus momentos diários de culto familiar. Oro para que o Senhor motive cada um de vós a ter o vosso momento pessoal de encontro com Deus. Também durante este ano nós temos, e tenho a certeza que os irmãos estão a seguir, o plano de oração 777. E relembro, orar por 7 pessoas durante 7 dias da semana, ou às 7 da manhã, ou às 7 da noite, eu diria, ou a outra hora. 7 da manhã ou 7 da noite é porque é uma corrente mundial. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em todo o mundo, escolheu 7 horas da manhã, 7 horas da noite para orar, intercedendo. E reparem, se cada um de nós, ou às 7 da manhã ou às 7 da noite, tiver o seu encontro com Deus, em todo o mundo, 24 horas, estará o povo de Deus em oração. Orar por 7 pessoas, familiares, amigos, para os conduzir a Jesus Cristo. Orar para que o Senhor nos motive para irmos ao encontro delas no poder de Elias, com o espírito de Elias, para prepará-las para o encontro com o Senhor. Abracemos este plano também com força, com fé. No mês de novembro haverá pela primeira vez, é uma experiência nova, uma experiência de fé, campanhas de evangelismo nas casas, não na igreja. E cada uma das vossas famílias é convidada a aderir, através da internet, pelo um DVD, ou com os textos escritos. E durante uma semana, no mês de novembro, fazer da vossa família uma pequena igreja, onde ireis convidar os vossos amigos, os vossos familiares, para se encontrarem com Jesus. Todos estes instrumentos para nos ajudar a abrir os olhos a um reavivamento, sentindo a nossa necessidade de comunhão com Deus. Mas não guardar essa comunhão de Deus apenas só para nós, porque não é possível. Estarmos atentos a levar Jesus Cristo também aos outros. Marcamos encontro esta tarde, às 15h30, para continuarmos a meditar e a aprender e a partilhar experiências sobre os nossos encontros diários que dão tanta alegria a Jesus Cristo, quando Ele é convidado e quando Ele vem à nossa casa, à nossa família. E oro para que o Senhor abençoe grandemente o pastor desta igreja com a sua família, os oficiais desta igreja com as suas famílias, os membros desta igreja com as suas famílias, as visitas que estão connosco e suas respectivas famílias. E é claro, toda a igreja que Jesus tem no Funchal, na Madeira, em Portugal, na Europa, no mundo, e as suas famílias, para que em breve, quando Jesus voltar, esse é o meu sonho, que a minha esposa esteja ao meu lado, que os nossos filhos, o Miguel e a Ana, estejam ao nosso lado, o meu pai, tão duro de coração para as coisas de Deus, oro para que ele esteja ao nosso lado. Esta é a minha primeira responsabilidade como pai, como pastor da minha casa. E oro também por vós, os pais, que sois pastores das vossas casas e as vossas famílias, para estarmos todos, quando Jesus voltar, todos prontos para o receber. Que o Senhor nos tome nas suas mãos. Quem são aqueles, em nome de Jesus, que esta manhã querem dizer a Deus: Senhor, perdoa-me porque eu reconheço que por vezes tenho sido negligente na minha responsabilidade em casa de me encontrar com os meus e contigo. Mas, Senhor, neste momento, na Tua presença, eu peço-te a Tua força, no poder de Elias e no espírito de Elias, para, pelo Teu Espírito, unir a minha família todos os dias em oração, em louvor, em estudo, à volta de Ti e da Tua palavra. Senhor, ajuda-me. Aqueles que querem dizer ao Senhor estas palavras, levantem a mão. Que o Senhor agarre a vossa mão neste momento, a vossa mão de fé estendida ao céu. Que o Senhor estenda a sua mão da graça e agarre a vossa mão e vos ajude na concretização desse desejo que manifestastes perante o Senhor neste momento.
e todos aqueles que não levantaram a mão, mas que o sentem no coração, que o Senhor também vos ajude e as vossas famílias. Amém. Vamos vincular ao Senhor o cântico 501. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus, agradecemos-te esta manhã, porque nos lembraste que somos, como indivíduos, como famílias, como igreja, somos importantes e especiais para Ti. Louvamos o Teu nome porque esta manhã reanimaste e reavivaste a nossa certeza pela fé, que Tu estás ligado às nossas famílias e que tens um interesse especial pelas nossas famílias. Entregamos nas Tuas mãos os nossos queridos, a nossa igreja, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção. Entregamos nas Tuas mãos os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos irmãos e irmãs, os nossos pais, pedindo a Tua bênção, o Teu Espírito Santo, pedindo que Tu tragas salvação aos nossos lares. Pedimos que nos mantenhas prontos, Senhor, para nos encontrarmos contigo. E ajuda-nos a conseguir organizar o nosso tempo, porque é importante e queremos fazê-lo com a Tua ajuda e precisamos de Ti, para que todos os dias criemos as condições para que Tu venhas passear na nossa casa com os nossos queridos, pelo louvor, pela oração, pela meditação da Tua palavra. Toma-nos nas Tuas mãos e abençoa-nos individualmente, como famílias e como igreja. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.